Na lição de número 5, estudaremos sobre a verdade que liberta. O texto áureo é João 8,32, que diz: E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade prática, o autor da lição diz: o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Esse texto revela que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Muitas pessoas procuram a verdade filosófica, a verdade científica, como forma de compreender-se ou compreender o mundo à sua volta. Mas, na realidade, o mundo carece da verdade absoluta, da verdade divina, revelada através da pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto áureo da lição, João 8,32, que diz: E conhecereis a verdade vos libertará, traz um significado mais profundo do que a filosofia poderia compreender. A palavra conhecer aqui nesse texto, a palavra gnosco, trata-se de um conhecer relacional, como as expressões bíblicas se referem ao relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. O termo verdade aqui no original é aletheia, no grego. Ainda temos outros dois termos para verdade. Um deles é doxa. Doxa quer dizer opinião ou impressão. O outro termo para verdade é episteme, que é quando o ser humano abandona o doxa ou as opiniões. No diálogo A República de Platão, no capítulo 7, ou no livro 7, que fala sobre o mito da caverna, Platão narra a história de homens presos em uma caverna, vendo apenas sombras projetadas em uma parede, acreditando que aquelas sombras são a realidade. Quando um dos prisioneiros é liberto e sai da caverna e descobre o mundo real sob a luz do sol, primeiro com dor e dificuldade e depois com espanto e maravilha, ele retorna para a caverna para libertar os demais. Mas eles preferem as sombras do que a luz. No mito da caverna, a verdade aí é doxa, é um conjunto de opiniões a respeito de alguma coisa. Segundo Platão, sair da caverna e episteme é a verdade real quando os homens abandonam as sombras e deixam a verdade, que é meramente um conjunto de opiniões, e agora fundamentam o seu conhecimento em fatos reais. Doxa é opinião, aparência, aquilo que parece verdadeiro, mas pode ser apenas uma ilusão. Um conhecimento que depende apenas da percepção comum. Episteme é o conhecimento verdadeiro, fundado na razão, na contemplação do que é real, do que é imutável, mas observando o mundo material e fazendo uma interpretação mais profunda a respeito do termo episteme como um contraponto de doxa. Nós vemos também que a realidade abaixo do sol é mutável, ela não é permanente, como Platão interpretou. Já a palavra aletheia, a palavra usada aqui para a verdade, em João 8,32, é a revelação da verdade, não apenas o resultado de uma investigação profunda, pessoal, racional, mas a revelação da própria verdade, que a própria verdade faz de si mesma. É o desvelamento do que é real. É o que transcende tanto doxa, que é a opinião, quanto episteme, que é o conhecimento racional. Na Bíblia, a aletheia é uma pessoa, Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós vivemos em uma cultura saturada de doxa, de opiniões, de narrativas, de versões. A igreja é chamada para proclamar a aletheia, que não muda com as épocas, pois é eterna como o próprio Deus que a revelou. Caverna representa, fazendo aqui mais uma vez analogia entre o mito da caverna e o termo aletheia, caverna representa um mundo preso na mentira do pecado. João capítulo 3, versículo 19 e 20, a Bíblia diz: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Jesus é a luz do mundo. Ele é a verdadeira luz que alumia todo homem. Em João capítulo 1, versículo 9, está escrito: Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Em João capítulo 8, versículo 12 ainda, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele é aquele que nos chama para fora da caverna, para fora da ignorância espiritual. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o único que pode nos tirar da ignorância espiritual, das trevas espirituais, da prisão das sombras, da prisão das opiniões, das narrativas, dos achismos ou da racionalidade sem Deus, é Jesus Cristo. O verdadeiro conhecimento liberta não apenas intelectualmente, mas moral e espiritualmente. E o texto de João que nós estamos analisando, João 8,32, diz: E conhecereis a verdade vos libertará. Muitos resistem à verdade porque ela confronta
os seus confortos. A pregação do Evangelho de Cristo é um chamado radical à realidade divina. Ensinar a verdade é, portanto, conduzir as pessoas para fora dessa mentira, dessa caverna de ilusões, de sombras, de opiniões, de narrativas, e isso mesmo sob oposição. Em Mateus capítulo 4, versículo 16, Jesus diz: o povo que estava assentado às trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A palavra aletheia, no grego, falando agora da sua etimologia, da origem da palavra, significa o desvelado. A palavra leter, que é a raiz dessa palavra aletheia, leter significa esquecimento ou ocultamento. E o prefixo a é um prefixo de negação. Leter era o rio onde os que bebiam dele se esqueciam. Beber do rio era ocultar o conhecimento. Então, aleter é não beber do rio, ou não ocultamento, ou desvelamento, ou revelação. Então, aletheia é a verdade revelada. Não significa beber da ignorância ou do não conhecimento. Pelo contrário, é beber do conhecimento. Em João capítulo 7, versículo 37 a 39, Jesus faz uma expressão muito forte, ainda no templo, durante a festa dos tabernáculos. Depois do seu discurso, Jesus vai à frente da multidão e no lugar do sacrifício líquido, no último dia da festa, Jesus exclama, versículo 37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Mateus capítulo 11, versículo 27, a Bíblia fala sobre essa revelação. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a Bíblia fala sobre essa qualificação que o Espírito Santo nos dá, essa condição para receber o conhecimento da verdade. E ainda em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Conhecereis a verdade vos libertará. A palavra libertará, a palavra eleutero, significa libertação real. Os escravos ficavam até o 7º ano com seus senhores. Depois disso, eles eram libertos. Se, pois, o senhor daquele escravo morresse e o seu filho libertasse o escravo estaria livre totalmente. Havia a prática de continuar servindo aquele senhor voluntariamente. Voluntariamente, o escravo ofereceria sua orelha para ser furada, representando assim como um sinal de que aquele escravo estaria se submetendo voluntariamente àquele senhor. Em João 8,36, Jesus diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já que no contexto a discussão era sobre se os fariseus e os saduceus que estavam ouvindo Jesus, alegando serem filhos de Deus, descendentes de Abraão, mas não criam nas palavras de Jesus, aqui no capítulo 8, continua confirmando que a sua doutrina, o seu ensino é do céu, é do Pai. No versículo de número 28, ele diz, justamente porque no versículo 27 do capítulo 8, seus ouvintes ainda não tinham entendido que ele lhes falava do Pai. No versículo 28 em diante, Jesus diz, disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 33, alguns judeus respondem a Jesus: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Ora, essa é uma falta de compreensão da própria realidade que eles viviam, que não deixava de ser sombra. Eles eram escravos dos romanos. Os judeus serviam aos romanos. Durante muitas gerações, os judeus não foram livres. Mas isso não se trata da revelação de liberdade que Jesus trazia a eles naquele momento. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo, servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Aí no versículo 36, Jesus responde: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os escravos, na época, eles permaneciam 7 anos com os seus senhores. Depois disso, poderiam ser livres. Mas se o senhor daquele escravo morresse, o seu filho, que assumia a sua responsabilidade, poderia pô-lo em liberdade. A lição tem como texto base João capítulo 7 e João capítulo 8. No capítulo 7 tem como pano de fundo ainda a Galileia, pois Jesus não for ainda a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo, apesar do conselho de seus irmãos para que ele fosse a Jerusalém.
Mas Jesus tinha plena consciência a respeito da sua hora, que iria à Cidade Santa apenas sob a orientação do Pai. Na verdade, Jesus não fazia nada sem a orientação do Pai. João capítulo 5, versículo 19 e 20. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão o vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. No momento exato, posteriormente, Jesus sobe discretamente a Jerusalém. No capítulo 7, versículo 10, o texto diz: mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Versículo 14. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava, asseverando que o seu discurso, a sua doutrina era do Pai, daquele que o enviou. Versículo 16. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Jesus confirma em seu ensino que seu discurso é verdadeiro e tem procedência no Pai. Ensinando no templo, já iniciando no capítulo 8 do Evangelho de João, os escribas e fariseus tentaram pegar Jesus numa armadilha para pô-lo contra as leis romanas ou até as leis do templo, a lei de Moisés. Nos versículos 3 a 5 do capítulo 8, relata que eles trouxeram uma mulher pega em flagrante ato de adultério, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas querendo prendê-lo, eles expuseram a sua própria missão. Mas Jesus, inclinando-se, escreveu com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. O texto não relata o que Jesus escrevia. Alguns conjecturam dizendo que Jesus escrevia, talvez, texto que está em Levítico capítulo 20, versículo 10, ou os nomes daqueles que haviam apanhado a mulher. Não tem como sabermos. Mas a armadilha provavelmente foi exposta à sua própria consciência, quando Jesus diz a eles que aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a reação deles está no versículo de número 9. Quando ouviram isso, saíram um a um. Começava pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. De fato, pela lei, faltava algo naquele cenário, conforme Levítico capítulo 20, versículo 10, que diz: também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. O texto é claro quando inicia no versículo 9: quando ouviram isso, saíram um a um, começando pelos mais velhos até aos últimos. As palavras de Jesus lançaram luz à escuridão moral daqueles homens. As suas consciências foram despertadas pelas palavras de Jesus, e um a um saíram, e por último ficando só Jesus e a mulher. Versículo 10 diz: e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais. No último subponto da lição, no subponto 3, verdadeiramente livres, o autor da lição diz: as Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus. Romanos 5,12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Desta forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter, conforme 2 Coríntios 5,17. Pois aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos neste mundo. Na conclusão da lição, o autor diz: a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade
não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso, é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do Senhor Jesus. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.